Olá a todos, meu nome é Matheus, bem-vindos ao canal Economia Básica. Então vamos embora, né? Então, último vídeo do canal, vou fazer uma atualização rápida de poucos minutos, mas no último vídeo do canal eu deixei a informação no qual, né, que o índice que vê o payroll não agrícola dos Estados Unidos veio mais positivo do que nunca, vindo a 119k, indo 56 mil dólares acima do esperado. Isso fez o mercado sentir que não ia ter corte de juros. E eu vou te mostrar no Polymarket, que a gente usa essa ferramenta para ver como que o mercado funciona, porque lá nos Estados Unidos o pessoal gosta de apostar nas decisões políticas. E a gente consegue ver nesta loucura, vamos colocar na semana, que vai ficar mais interessante. Até aí, 20 de novembro começa e no change sobe pelo dado do payroll. E estamos aqui, né? Algumas apostas ainda ficavam relutantes, algumas pessoas relutantes por causa do desemprego. Desemprego dos Estados Unidos, que veio 4,4%, o que é extremamente preocupante, porque a gente está chegando perto do valor que estava em novembro de 2021, no qual os Estados Unidos estava se recuperando da... Ele está nesse nível sozinho, sem nenhum empecilho, é extremamente preocupante, tanto para a saúde econômica do país, quanto para a população, que faz a grana resfriar, e os mercados dos Estados Unidos, que é a maior bolsa do mundo, que dita a direção que vai à economia global, ela está resfriada, e é por isso no qual que a gente tem visto, né, S&P 500 fazendo esse dump, né, entre aspas, generalizado, devido ao simples motivo de pessoal fazendo lucro. Hoje, os Estados Unidos vai liberar as posições que eles têm no S&P 500. Tem Nasdaq, ouro, cobre, alumínio, tem S&P 500 também. Posso estar enganado, mas tem sim. PMI, setor de serviços, eu tenho que achar. É um dos serviços da PMI aqui, cara. Desculpa aí, não estava achando por vocês, é porque eu fiz na pressa, porque eu estava procurando aqui alguma coisa e encontrei esse dado de hoje, 10 horas da manhã. William diz que Fed ainda pode cortar juros no curto prazo, e aqui a importância, né, de estar antenado sobre isso. E aí o mercado, ele deu uma volta, tá vendo? Assim que ele falou isso, que o William disse, né, que foi. Ele diz que as pressões sobre os preços devem diminuir a média medida que o impacto das tarifas passa pela economia sem criar uma inflação persistente, enquanto o mercado de trabalho parece estar suavizado, com taxas de desemprego subindo em setembro para um nível de 4,4, comparável aos anos pré-pandêmicos, quando o mercado de trabalho não estava superaquecido. Ele precisa atingir a meta de inflação sem criar os riscos, né? Complicado fazer isso para eles no momento, porque estão num período difícil da política monetária dos Estados Unidos, por causa das tarifas do Trump, que está fazendo as pessoas pararem de comprar os produtos dos Estados Unidos, e isso aí está afetando a cadeia geral de comida, de financeira, né, econômica do país inteiro, porque a base não está sendo alimentada financeiramente da forma que era antes, da mesma amplitude, porque não estão buscando mais os Estados Unidos como fonte principal de material, né? E isso é um problema para eles, porque, né, se a base que sustenta tudo não tem o dinheiro para continuar se sustentando, fudeu, fode o sistema todo da economia. Então, o trabalho do Fed está extremamente difícil. Extremamente. Esse é o calendário econômico do Easy Invest. Recomendo essa ferramenta para vocês. Ontem, ele lançou aqui os dados não agrícolas. É esse que eu falo para vocês. Esse aqui, ó. Tá vendo?
E ele que mostra, né, a projeção que tinha, a atual, os valores anteriores a este, um gráfico mediano de 5 anos que eu coloco aqui. E também mostrando a vocês sobre isto aqui, que é a taxa de desemprego, que eu também disse a vocês, né? Aí, ó. 5 do 11, 4,6, 8 do 10, 4,8. Opa, houve um erro, né? Fomos de 5,2 para 4,8, na verdade. Eu acreditava que a gente tinha ido de 5,1 para 4,7, mas parece que eu estava enganado. Aí fomos. A projeção era 5,1, perdão. A projeção era de 5,1 e a projeção é de 4,7. Aqui veio 4,8 e aqui veio 4,6. E em dezembro veio 4,2 e tivemos aquela expansão monetária que durou de fevereiro, aí maio, abril teve fundo, e aí tivemos até junho de alta e depois julho caiu ou junho caiu, alguma coisa do tipo, lá no mundo da bolha cripto somente, e o mercado também acabou, né, indo seguindo tudo isso aí. E bom, no momento a gente está num momento bom agora para comprar, começar a se expor em Bitcoin com essa narrativa de que vai ter o corte, né? Eu acho que em Bitcoin já deixou um pouquinho o momento, mas claro, né? Reserva financeira, maior ativo da bolha. Então eu acredito sim que ele ainda é uma boa aposta de exposição a longo prazo, pois eu não acredito que, né, vai ser uma volta em V do Bitcoin e sim das altcoins. Se o Bitcoin voltar em V, a gente tem que esperar as altcoins fazendo triplo ou quádruplo do movimento, pois as altcoins estão há muito tempo. Tem que ver, não, pesado também, né? Porque quem manda no mercado é o Bitcoin. Mas as altcoins têm que dar um respiro bem grande de alta, pois senão a gente está um pouquinho complicado sobre isso tudo. Bom, pontinho que tava ali que não consigo, não consigo. Com eles ali eu não consigo. E vamos juntar os fundos. Cara, como é que eu junto isso aqui, cara? Isso é bom, isso é bem difícil. Vamos juntar uns fundos de abril? Esses fundos aqui? Que tal? Fica bom, né? E aqui a gente tem o S&P 500 em relação ao mercado de Bitcoin. Eu acho que poderia estar mais assim. E é isso, né? Na verdade. Fazer uma junção meiuca aqui, porque eu não faço ideia de como o Bitcoin era aqui, ou posso fazer o Bitcoin ficar em linha, né? O Bitcoin em linha no fundo aí pra nós. Bom, a linha de baixo, essa linha aqui, é o Bitcoin. A linha de cima é o S&P 500. E a gente vai ver, vamos colocar os dois bem esticados, bem parecidos aqui. E a gente consegue ver uma correlação bem interessante nessa queda aqui, né? Tô falando pra vocês que o bagulho tá tenso. Aqui. E aí, geralmente, depois de uma queda assim, e o Bitcoin vem a fazer uma reação geralmente similar, né? A gente tem uma alta onde o Bitcoin finalmente começa a agir acima do S&P 500, coisa que assim, não precisamos olhar, né, como se fosse realmente uma parada tal, tudo mais, que assim, não dá pra gente ficar pensando nisso aqui como fato, ou usar isso aqui como viés de, não, vai acontecer porque todos os outros, não dá. Mas é uma natureza do ativo, né? A primeira retração ele retrai mais. Quando o mercado global começa a retrair, ele tem um desempenho né? Um pouco assim. Vamos colocar um pouco da forma bem educada, inferior aos outros mercados. Entende? Essa queda aqui, eu acho que aqui foi mais abrupta. Essa queda aqui foi um pouquinho mais abrupta, mas depois andou de lado. Então a gente tende a sentir o primeiro momento da correção e quando começa a corrigir para cima, do mesmo jeito que a gente acaba sendo mais volátil para baixo, a gente também vai acabar sendo mais volátil para cima. Então a gente espera aí ver como é que vai ser, né, os próximos fechamentos semanais do mercado. A gente tem 2 semanas aí para decidir como é que vai ser, onde vai ser esse fundo.
A não ser que seja uma volta em V e ele queira liquidar realmente todos os abaixos para buscar patamares superiores ao infinito. Mas eu duvido muito, a gente deve estar num ciclo novo do Bitcoin. Acho que o ciclo de 4 anos realmente morreu, acabou. E, bom, o que resta pra gente é ter paciência, né? E ver como é que esse ciclo vai agir. Porque, bom, já não é o mesmo ciclo há muito tempo. Ele está bem menos exponencial e muito mais longo, né? É o mesmo ciclo, mas você falar que essa alta aqui teve o mesmo, tá no mesmo patamar que essa alta aqui, você para, pô, essa alta aqui foi uma reta para cima, enquanto essa aqui é uma reta rente, né? O Bitcoin não tá fazendo assim mais, ele tá fazendo assim. Então a gente tem que ver, não é da natureza do ativo, geralmente é o ativo mais exponencial e não fica no canal, geralmente não respeita muitos canais, né? Ele fica até nesses canaizinhos aqui, que a gente até coloca aquele arco-íris passando, né? Aquele famoso. Bom, e tal. Mas, recomendaria começar as posições aqui no Bitcoin, que, bom, daqui a um tempo vai ficar mais interessante ainda, se realmente o Fed cortar os juros, acredito que a reversão vai ser forte e que a gente vai ter finalmente o primeiro período, né, de euforia extrema e o último do ciclo, né? Euforia extrema, 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 extrema. Acho que a gente chegou a bater isso aqui, que foi lá em 2024, que eu lembro que eu tava na XRP. E agora a gente está indo buscar novos patamares e aqui é um bom começo para quem está fora e para quem está dentro e tem caixa, né? Começa a exposição do seu caixa aqui também, eu acho um momento muito interessante. Caso não tem caixa, paciência. Assim que você tiver disponibilidade financeira para você fazer recompras aqui, vai dar certo. E caso não tiver, paciência, porque tenho certeza que quem comprou, até mesmo quem comprou Bitcoin nesse ponto aqui, vai ter região para vender ele em algum momento. Só ter paciência, não se desesperar e claro, tô no negativo, mas mesmo assim preços médios, tá? Não espere ele passar aqui sua posição para você começar a vender. Tá na metade do preço, pô, melhor do que segurar uma queda desse tudo de porcentagem é segurar metade, né? Então, quando tiver já na metade do prejuízo aí, se você quiser ir vendendo porcentagem por porcentagem, aí vende outra aqui, aí começa a vender mais aqui, começa a vender mais aqui. Fica interessante caso você não tenha capital. Caso você tenha capital, expõe em altcoins. Bitcoin já passou um momento. Se você quer pegar a moeda mais sólida, pelo menos o Ethereum aqui, tá? Que eu acredito que seja interessante. Eu acredito que a parte do Bitcoin dele performar mais que o restante do mercado acabou. E aqui a gente vai começar a ver a performance do mercado acima do Bitcoin. E é isso. Um vídeo rápido, não tem muito para falar além disso. Deus abençoe a todos vocês. Tomem cuidado aí com o mercado e tentem sempre ir se expondo aos poucos, porque tem que ter dó do dinheiro que a gente conquista, não é não? Porque senão fica complicado. Dinheirinho suado aí, você vai simplesmente colocar num lugar aleatório, foda, né? Lembrando das ferramentas usadas para mim fazer esse tipo de análise, investing.com, é só procurar calendário econômico no Google que você acha, e Polymarket, que eu também uso bastante para ver, principalmente sobre o Fed. Eu gosto muito de ver essa parada do Fed. Tem várias coisas aqui, mas o especial que eu uso é o Fed, que geralmente fala, né? Tudo mais. Aqui também estão apostando no próximo nome, né? Que vai pegar no lugar do Powell, mas vamos ver aí. E aí vai. Não, é isso mesmo só. É isso, família. Deus abençoe todos aí. Tudo de bom. Esse aqui não vai ter nem edição, não. Dê like, comente. É nóis. Deus abençoe a todos.